Agora a gente fala sobre política internacional. Na França, a coalizão de extrema-esquerda venceu as eleições legislativas. Apesar de obter 182 cadeiras, a frente esquerdista, que juntou socialistas, comunistas e ecologistas, não conquistou a maioria para comandar a Assembleia Nacional. Sem a maioria absoluta, as lideranças da nova Frente Popular terão de negociar com a centro-esquerda do presidente Emmanuel Macron, que conquistou 168 assentos para compor a formação de governo. Já o partido de direita Reunião Nacional conquistou 143 cadeiras. A eleição deixará o parlamento francês dividido em 3 grandes grupos, com plataformas extremamente diferentes e nenhuma tradição de trabalho conjunto. Diante disso, Macron pediu ao atual premier e aliado político, Gabriel Attal, que fique no cargo até que a nova situação seja definida. E aí, Piotr, que salada, hein? Onde foi que Emmanuel Macron se meteu? Agora formou um parlamento, né? Uma assembleia com 3 grupos aí bastante distintos, com ideias diferentes. Nessa nova composição aí, nenhum dos grupos, vale ressaltar, chegou perto da maioria absoluta, que são 289 cadeiras dos 577 deputados. Ou seja, houve aí um racha, né? E esses 3 grupos se formaram e agora ficou ruim para Macron? Porque essa extrema esquerda que, digamos, teve mais votos ou conseguiu mais lugares no parlamento, ela não conversa com o Macron. Ela não gosta do Macron. O Macron fez campanha e acenos, inclusive não só para o centro, que ele se imagina dono, mas mais à direita do que, obviamente, à esquerda. Ele queria pegar os votos da direita e levar para o centro e o partido dele sair vencedor. Não foi o que aconteceu. Esse voto foi para a esquerda e a gente viu, essa extrema esquerda, que no primeiro turno das eleições legislativas houve exatamente essa extrema esquerda que foi fazer baderna na rua. Houve confrontos, inclusive, com a polícia. Era previsível que iria acontecer, em algum momento a gente vê exatamente essa divisão agora do poder. A pergunta que os franceses fazem neste momento é: qual o mínimo de governança que se terá a partir de agora? Porque pela lógica, inclusive de Macron, embora ele tenha feito esse discurso quase muito belicoso em relação a Marine Le Pen, ou seja, a direita francesa conservadora, não é a extrema-direita, é só direita conservadora francesa, porque ele queria esse voto, porque ali há uma negociação de defesa dos valores franceses, né, do que vem desde a Revolução, de liberdade, igualdade, fraternidade. Não dá para pensar isso com a extrema-esquerda. Que é óbvio, como todo lugar do mundo, a extrema-esquerda acha que se basta, ela não precisa de nada nem de ninguém. Só que nós estamos falando de uma Europa em que a França é protagonista e que faz uma defesa do euro, que, por exemplo, os ingleses nunca aceitaram, que faz uma defesa da União Europeia, que começa a ter cada vez mais questionamento, porque as fronteiras foram abertas sem nenhuma lógica de preservar os valores europeus. E eu não estou dizendo aqui de questões humanitárias, não é disso que eu estou falando, questões humanitárias são necessárias, mas imagina só o que aconteceu na Alemanha, em que de repente você tem um grupo étnico completamente diferente, em que pela questão numérica acaba se impondo. Você tem hoje denúncias na França de jovens que vão à escola ou que viram seus pais e seus avós indo à escola sem se preocupar, obviamente, com violência. Esses jovens hoje vão porque os pais estão preocupados. Há ataques, inclusive, e eu não estou falando da maior parte das pessoas, mas de radicais islâmicos que entraram na Europa. Aí eu estou falando do mínimo de welfare state, ou seja, do bem-estar social europeu, que nesse momento começa a sofrer. Como é que Macron governa a partir de agora? Não dá para governar com esse lado. A esquerda tem essa pretensão de achar que se basta, que só ela está certa, que não dá para negociar nada. Macron não deu um tiro no pé dele, deu um tiro no pé da França. Esse é o ponto. E com quem você poderia negociar, porque você poderia negociar em termos de valores, que é exatamente a defesa que faz a direita europeia como um todo, mas a direita francesa defendeu isso na campanha, você conseguiu se afastar e eleger, obviamente, boa parte dessa extrema esquerda que não conversa com ninguém. É incrível que isso esteja acontecendo no país do iluminismo, né? As ideias iluministas dos franceses hoje são de intolerância dessa extrema esquerda que diz ou eu ou ninguém.
ou eu ou ninguém é mais ou menos uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra com o fascismo e o nazismo. E aí, na história europeia, isso faz muito sentido. Esse tipo de visão radical, esse tipo de visão segregador, esse tipo de visão que sou eu ou mais ninguém, somos a raça pura da política, bom, os europeus conhecem isso de perto. Augusto, vale lembrar que foi uma decisão do próprio Emmanuel Macron, né, dissolver o parlamento, chamar novas eleições depois da derrota nas eleições do parlamento europeu, e agora complicou a vida do Macron, aí esse racha, 3 grupos formados, Ele Augusto. teve, Paula, a chamada ideia de Jerico, não tem uma outra definição, ideia de Jerico. Assim. Houve eleição ao Parlamento Europeu, ele disse, não, deixa eu aproveitar aqui o embalo, né, vou dar um susto aí no país, dizendo o perigo da direita e tal, né, e acabou elegendo a imprensa redescobriu isso aí hoje. Eu ouvi pelo menos um jornal, extrema esquerda. Extrema esquerda é uma das facções dessa frente aí que fez a maioria, que é uma maioria enganosa. Assim. Quero ver eles se entendendo, né? Que no Brasil se dizia que a esquerda não se entendia nem na cadeia. No tempo do AI-5. Não sei como é que vai ser na França agora. Os efeitos colaterais são interessantes. No Brasil, você tem, como o Machado resumiu isso esplendidamente, eu não sei onde eu vi. O filho está dizendo para o pai, né? Vamos repetir. Eu estou com uma dor na perna. Ele pergunta, na esquerda ou na extrema direita? O pai pergunta. Pois bem, na esquerda estão, não tem extrema esquerda, o Boulos não é, o MST não é. Agora, na França, eles estão começando a enxergar. Tem extrema esquerda lá. Na Europa, talvez por ser mais desenvolvida, a Europa, então lá tem. E a direita, né, do centro, que seria o Macron, só tem ultradireita ou extrema-direita. É tudo perigoso. Tá lá. Papai, minha perna tá à esquerda, extrema-direita. É isso no Brasil. Lá é um pouco mais matizado. Agora tem o seguinte, ele não queria governar com a Marine Le Pen. Tá. E vai governar com aquele outro lá, o da esquerda, que não quer papo, já disse que quer ser primeiro-ministro. Ele arrumou tudo isso quando ele poderia estar sendo o anfitrião da Olimpíada, dá para entender? É hora de convidar, é aquilo que os locutores esportivos falam, né? Quando o tu erra numa hora muito adversa, mas é hora, pô, é hora. Então, eu acho que pelo menos a família do Macron tem o dever de dizer, não podia esperar, pô. Não podia esperar para fazer essa lambança. E aí vem os analistas, o que vai acontecer? Nós temos a humildade de dizer assim, não sabemos. Mas vai ser complicado para a França, sem a menor dúvida. Poderiam ter se livrado dessa ou adiado o problema. Eu não entendo quem antecipa problemas insolúveis. É o caso do Macron. E esse discurso, né, dos sabujos da imprensa, esses analistas todos, né? Eles são, não, porque o Macron foi um visionário. É sempre a mesma história. Tem um nojo da direita, que eles chamam de extrema direita. Então vamos lá, né? Vamos entregar tudo para os xiitas da esquerda, né? A franja mais radical possível. Mas não acontece, é tal lá como cá, não é muito diferente. As almofadinhas sempre fazem a mesma coisa. Bom, agora, quer falar, Piotr, rapidamente? Eu acho que aquela viagem aqui do Macron à Amazônia com Lula teve uma influência direta nisso. Porque imagina só, a França é o país que atravancou o Mercosul, a União Aduaneira, né? O acordo Mercosul-União Europeia. Aí o Lula, que é o Brasil é um dos países mais interessados nisso, teria muito a ganhar. O Lula anda de mão dada com o Macron no meio da floresta amazônica. Aí o Macron fala, se eu consigo fazer isso com o Brasil, não vai ter problema. Aí ficou grandiloquente. Aconteceu a eleição no Parlamento Europeu, ele falou assim, não, que nada, eu dobrei o Lula e o Brasil, por que eu não vou conseguir aqui? Deu no que deu. O Lula não é o Brasil, Macron. A extrema esquerda apoia o Hamas. Tem grupo ali nessa frente que apoia o Hamas. Deixa eu jogar para Ana, que ela levantou o dedinho lá, direto da Califórnia. Diga, Ana. Esse papo é interessante, porque a história deixa tantas lições, né? E a França, que viveu
esteve presente de uma maneira como, né, um dos protagonistas ali da Segunda Guerra Mundial, eles não aprenderam nada, né? Eu só vou repetir uma frase aqui do Churchill, porque naquela confusão ali, né, ainda antes dos aliados, antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, e Chamberlain querendo, né, que o Churchill continuasse negociando, não, vamos negociar através da Itália, o Mussolini vai fazer aqui uma ponte para a gente sentar com o Hitler, para ele salvar, né, nossas cabeças. E tem uma frase maravilhosa que tem naquele filme Darkest Hour, e o Churchill fala: você não pode negociar com o tigre quando a sua cabeça está na boca dele. E foi exatamente o que o Macron fez. Agora ele é refém da extrema esquerda, o centrão, né, mais uma vez mostrou que quando desce do muro, ele desce para o lado esquerdo, e a própria Revolução Francesa, né, o Macron achando que se juntando com os jacobinos, ele teria o pescocinho aliviado, poupado. Não vai ser poupado.